Olá, eu sou Cristiane Soler, aqui no programa Simples Assim. E hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, a Thaís Natal. Ela é formada em Educação Musical e pós-graduada em Musicoterapia. Ela também é instrumentista, flautista, certo, Isso. Thaís? Fala um pouquinho de você para nós, para o pessoal se te conhecer. Bom, então, eu sou a Thaís Natal, iniciei minha carreira musical com a flauta transversal, só que aí, quando entrei na graduação, eu acabei optando por mudar, né, minha formação de bacharel para licenciatura, onde acabei me formando. E durante a minha graduação, eu fui conhecendo diversas áreas. E fui conhecendo, né, diversas abordagens e tudo mais. E me deparei muito com crianças que hoje a gente chama de neurodivergentes, mas na época a gente falava muito de educação inclusiva. E foi a partir daí que eu conheci também a musicoterapia. Então, eu Sim. sempre veio aquela vontade, aquele desejo de fazer a musicoterapia. E aí, quando eu tive, ali no período da pandemia, tive a oportunidade e comecei a pós-graduação. E aí, hoje eu também sou formada em musicoterapia. E hoje você atua mais como? Qual a sua abordagem hoje em dia? A minha abordagem mais é com crianças neurodivergentes, mas eu também gosto muito de atuar com adultos e com gestantes. Com gestantes. E você teve o privilégio, nesse período, também de ser uma gestante. Isso. Foi aí que surgiu essa vontade de trabalhar com gestantes ou já antes disso? Não, a gestante já tinha antes. Já tinha. Porque a primeira vez que eu vi a musicoterapia, na verdade, foi um trabalho com uma gestante. Ah, que Então, eu legal. conheci através da musicoterapia gestacional. E aí, eu Aham. sempre fiquei, nossa, eu quero trabalhar. Só que quando eu entrei no ramo da musicoterapia, a maior busca sempre foi pelas crianças neurodivergentes, para poder trazer esse conforto, auxiliar no desenvolvimento cognitivo deles, no desenvolvimento motor. Mas eu sempre gostei muito da área gestacional. E você chegou a comentar comigo que hoje já faz parte da grade nesse currículo, né, Sim. educacional com a educação multidisciplinar, não é isso? Nas clínicas multidisciplinares, hoje a musicoterapia ela já está regulamentada, né? Está em todo o processo aí dos trâmites, agora com os planos de saúde, mas ela pertence à grade das terapias multis. Então, junto com fono, com TO, com psico. E a resposta dessas pessoas ao atendimento, dessas crianças principalmente, como que você sente isso? Como que elas agem quando você chega ali com a musicoterapeuta? Elas já te reconhecem como a musicoterapeuta? Sim, elas reconhecem. E é uma forma que elas têm para conseguir se expressar, que muitas delas têm dificuldade justamente na comunicação. Sim. Então, é uma forma também, um viés ali para elas conseguirem expressar o que elas estão sentindo através dos sons. E você disse que também, inclusive, trabalha com adultos, né? Isso. E como é o trabalho com adulto na musicoterapia? Também a gente pensa, é igual uma terapia. É igual qualquer outra terapia. Então, o adulto ele vem com uma queixa, vamos dizer, com uma crise de ansiedade, com alguma queixa de medos, de anseios. Então, a gente vai trabalhar em cima da queixa do adulto. Para liberar essa emoção, na verdade, esse sentimento que está Isso. ali para aprender a lidar com ele, né? Para aprender a através- lidar e também conseguir fazer as conexões ali, entender os quebra-cabeça, né? Montar as Sim, pecinhas do que está acontecendo na vida da pessoa. sim, E ela vai fazer isso através dos sons. tá certo. E você comentou comigo que na terapia gestacional você trabalha individualmente, Isso. né? Como é esse trabalho na gestação com a mãe? Na gestação é um trabalho de tanto ajudar a gestante na questão de diminuir as dores, incluindo na dor do parto. Isso ajuda Ah, muito. que legal. Principalmente para quem vai fazer o parto O natural. natural. Sim. Aham, O parto normal também, né? aham, sim. Mas ajuda a diminuir ali as dores na hora do parto e eu posso provar. Eu Com utilizei certeza. no meu. Aham. E também para aumentar ali a conexão entre a mãe, o bebê e as pessoas ao redor. E começa esse trabalho a partir de que momento? Quando que começa a terapia gestacional com a música?
pode começar a partir do momento que descobre a gestação, já pode começar, porque o bebê, mesmo ele ainda não tendo o aparelho auditivo formado, ele já sente o som através da vibração, porque som ali é a vibração. Sim. Então, o som ele entra dentro, bate ali na parede do útero e ele ele passa, né, a membrana e fica fazendo aquela vibração ali com o líquido amniótico e tudo mais para o bebê. E aí, conforme o aparelho auditivo vai sendo desenvolvido, o bebê passa a ouvir tanto a voz da mãe, né, a voz da pessoa que está gestando, quanto os sons externos. Sim. Os sons externos já mais pro final da gestação, lá pelas 33 semanas, mais ou menos, passa a ouvir os sons externos. Mas os sons externos, ali com 15 semanas, o bebê já está ouvindo. Tanto o som da voz, né, da pessoa que está gestando, o som do coração, os sons internos. Os sons internos todos do corpo. Por isso que, inclusive, quando o bebê nasce, ele gosta do som do ruído branco. Sim. Porque lembra os sons que ouvia dentro do útero. Os sons, ruídos brancos. É o ruído branco. É que tem vários ruídos, né? Tem o ruído branco, o rosa, o marrom, que é uma vibração. Aí cada um tem um E o que seria esse ruído branco? É essa reprodução, esse chiado, que lembra os sons intrauterinos. Tá. E isso normalmente acalma. Acalma. A parte da psicologia a gente vai falar isso num segundo bloco. Aguarda um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho da musicoterapia. Então, por exemplo, né, essa questão cognitiva, que ele já tem algum teste não, como que se fala? Comprovação científica com relação ao desenvolvimento cognitivo da criança quando ela começa esse trabalho já desde a gestação? Você sabe se existe algum... Existem já alguns estudos que falam sobre né, a musicoterapia gestacional. Tem um grande musicoterapeuta que faz já um estudo sobre a musicoterapia gestacional, que é o Gabriel Frederico. Então, ele é uma das maiores referências que a gente tem atualmente sobre esse segmento. E as crianças, normalmente, elas tendem a desenvolver mais, porque se diz, né, que a pessoa que toca qualquer instrumento, ela já tem um cognitivo um pouco mais aprimorado. Então, a maneira até dela perceber as questões, né, não é tão engessada, é uma pessoa que ela tende a ser mais aberta, sim, né, ao conhecimento, tudo isso porque acaba desenvolvendo. Então, se você começa isso desde a gestação, com certeza já é um cuidado, né, melhor. E você principalmente, né, que trabalha na área, você vê muito isso com as crianças neurodivergentes, né? Acredito, sim. Eu vejo que tem uma resposta ali. Primeiro que acalma, sim. E quando acalma, todos nós, né? Até nós adultos, quando você está mais calmo, você consegue absorver melhor as informações. Sim. Então, a musicoterapia, mesmo para acalmar, que foi até um tema que eu cheguei a abordar aqui com a Márcia certa vez, ela não necessariamente precisa só ser uma música suave, relaxante para acalmar. Não. Então, detalhe melhor isso para nós. Porque justamente, assim, que nem a gente tem rock, por exemplo, que é um ritmo muito marcante. Forte, né? Muito forte, intenso. Só que, ao mesmo tempo, o rock, ele tem umas batidas regulares. E essas batidas regulares ali da bateria, da percussão, elas lembram muito o batimento cardíaco. E o batimento cardíaco é uma das recordações que a gente tem intrauterina. Principalmente quando a gente está ali pro final da gestação e o bebê já virou. Por isso que, inclusive, quando o bebê, a gente vai colocar o bebê para dormir, a gente dá aquelas batidinhas, sim. E o bebê dorme. É porque ele lembra também do movimento do coração, do nosso coração, batendo ali na placenta dele. Isso acalma. Isso acalma. E o som, então, da bateria ali auxilia na liberação dos hormônios de prazer, pela recordação do batimento cardíaco. E tem um outro fator também, que eu lembro naquele vídeo que você falou do volume alto, a gente tem uma parte no ouvido interno que é o sacro. É uma parte bem pequenininha. E quando os sons entram, ele faz a estimulação cerebral que libera os hormônios da endorfina. Da endorfina. Então, o som, quanto mais forte, mais vai fazer essa vibração. Essa vibração.
Ah, que legal. E como é para você, aliás, né, para os seus alunos, trabalhar essa questão da musicoterapia no individual? As sessões são semanais? Quanto tempo mais ou menos dura um tratamento com musicoterapia? Geralmente é uma sessão por semana, Uhum, de 50 minutos, 55, isso varia muito da abordagem da clínica, na verdade. tá. Tem clínicas aí que trabalham com 30 minutos. Mas, assim, ao meu ver, 30 minutos não dá pra fazer muita coisa. Tá? A gente pede, assim, a média de 50 minutos, pelo menos, de sessão. Uhum. E... O que era quando? E por quanto tempo, normalmente, Ah, uma. assim, você consegue um resultado né, da resposta, A dessa gente, resposta? a gente- a resposta depende muito também do paciente. Então, por Uhum. exemplo, tem paciente que tem uma resistência em troca de terapeuta, com pessoas desconhecidas. Então, tem aquele período que a gente faz o vínculo terapêutico, Uhum. que pode durar uma sessão ou até umas 5 sessões, dependendo do nível de necessidade ali daquele paciente. E a partir do momento que a gente conseguiu criar o vínculo, né, do paciente aceitar as nossas demandas, aceitar a gente ali Uhum. presente perto dele, ele Se começa a sentir à responder, vontade, né? se sentir à vontade, aí ele começa a dar as respostas. E aí essa resposta, né, de evolução também é muito variável, mas em geral nas 3, 4 primeiras semanas os pais já começam a relatar, nossa, tô vendo uma diferença aqui do meu filho, ele começou a interagir mais, ou ele começou a trazer inclusive às vezes um desenvolvimento mais de vocalizar, às vezes quando é criança que não tem nem a vocalização, então começa a vocalizar um pouco mais. E com relação aos instrumentos, tem alguma preferência que as crianças, ou mesmo você, o que você recomenda, assim, você fala, ah, esse instrumento normalmente é mais fácil para trabalhar, consegue atingir melhor, né, aquela vibração, no caso, ou tem uma preferência até própria dos clientes, né, é cliente, paciente, como que Cliente, você chama? paciente. Tá. Eu gosto muito do tambor, justamente porque ele tem muita vibração, tanto para as crianças autistas ou neurodivergentes, quanto para a gestante. Eu gosto muito do tambor. Posso fazer um adendo do que você está colocando? O Ah, tambor é muito interessante. Há muitos anos atrás, eu ainda era adolescente, eu fui assistir um desfile de carnaval lá na Marquês de Sapucaí. E foi interessantíssimo quando passou a bateria. Você não consegue respirar de outra maneira. O ritmo, você automaticamente tem que acompanhar aquele ritmo. É tão forte que você realmente entra na bateria, você vive ali. É por isso que você, como terapeuta, prefere o tambor, porque é uma maneira como se você consegue conduzir à sua maneira o paciente, porque foi justamente isso que eu senti. Eu me senti conduzida, eu não tinha como. É como se, olha, o caminho é esse, esse é o batimento, essa é a respiração. Então, aquela sim. vibração, você não tem como fugir. Você É, sente isso? tem esse ponto também que é o que eu gosto, né, para conseguir fazer essa condução, e justamente porque é um som que ele se espalha muito, né? Quanto mais grave é aquele tambor, mais ele penetra. Tá. E, por exemplo, na gestação, os sons graves são os que já foram comprovados que os bebês têm mais preferência, os bebês Olha que intrauterino. interessante. Porque eles conseguem atravessar melhor ali o líquido amniótico para o bebê. Tá. E, consequentemente, a vibração mais grave, ela reverbera mais na nossa pele para ter esse contato sensorial mais sensível mesmo, né? Uhum. Então, Mesmo porque o agudo, ele pega mais a cabeça, não é, é? Então, ele fica mais aqui. E o grave parece que realmente, né, dá aquele vem... conforto. E tem um outro ponto, porque nem, por exemplo, quando a gente fala de neurodivergente, muitos deles têm uma sensibilidade auditiva. Sim, Então, quando a gente traz instrumentos mais agudos, fica... ele pode ficar incomodado, inclusive Uhum. sentir dor. Né? Tem Tá. pacientes que relatam que sentem dor Dor. com alguns instrumentos, Uhum. justamente por conta dessa sensibilidade auditiva.
Isso é muito interessante. Eu quero abordar muito a respeito disso, dessa sensibilidade auditiva, quando nós falarmos da parte psicológica, porque eu tenho algumas questões ali que eu vejo muito essa interferência. Agora, no quesito, né, de cognição, no quesito de trabalho, você prefere o tambor. As crianças, elas têm preferência para algum outro? O adulto é diferente? A criança tende a preferir mais tambor, músicos, instrumentos de corda, e o adulto o inverso, ou não? As crianças, elas gostam muito do tambor também, Aham. mas elas também gostam muito de violão, gostam muito do teclado, de poder manusear ali. O teclado elas gostam, geralmente, porque tem vários botõezinhos Aham. e que elas podem mudar o timbre, podem mudar a textura, a altura, né? Tem alguns Uhum. teclados que, inclusive, você tá tocando aqui num botão e a nota pode soar mais aguda, pode soar mais grave, Tá. de acordo com o que você, né, faz de configuração ali do instrumento. Sim. Então, elas gostam muito do teclado por conta dessas variedades que pode ter com o som. E do violão, porque ele também tem... Você sente também bastante a vibração pela madeira, né, da caixa acústica. Tá. Então, elas também gostam bastante. Aham. E assim, e o toque, né? E o toque, O próprio fato do tocar. E a partir de que idade? Eu vi você com a Tainá, né? Aham. Desde pequenininha. E a partir de que idade normalmente se coloca, né, a criança para experimentar o instrumento? Aí a gente tem duas vertentes, né? Quando a gente fala de musicoterapia, a gente pensa no tratamento para qualidade de vida. Uhum. Então, geralmente, quem procura para musicoterapia, procura por alguma questão que precisa resolver. Seja ela cognitiva, seja ela de emocional, seja ela motora. Mas existe também, no caso, né, educação musical, musicalização, que aí essa não é para uma viés de qualidade de vida, é Sim. uma viés educacional. Uhum. E aí, na musicalização, a gente pode, a partir dos 6 meses, que é quando o bebezinho está sentado, já consegue, né, se sentar, já consegue segurar melhor os instrumentos, já pode iniciar ali as aulas. E aí, na musicoterapia, é mais para se iniciar com 6 meses, seria uma prevenção, que é a mesma coisa da terapia preventiva, que a gente faz para auxiliar no desenvolvimento. Vamos dizer que já tenham históricos de irmãos que são autistas, por exemplo. Então, aí nasceu um bebezinho. Aí, com 6 meses, eu já vou colocar para fazer musicoterapia com viés de prevenção. Né? Mas, geralmente, os que procuram musicoterapia já têm um diagnóstico. E você também trabalha, Thaís, de uma maneira a orientar os pais, de repente, por exemplo, no momento de crise, com uma criança neurodivergente, às vezes ela entra numa crise. Ele, mesmo não sendo um musicista, ele tem como acalmar aquela criança através da música em casa, mesmo sem a presença do musicoterapeuta? Sim. Você instrui Eu com tenho esse relação a isso? trabalho também que é voltado para os pais, que auxiliam não só pais de crianças neurodivergentes, mas também de crianças típicas, para lidar justamente com essa fase, né, das birras, dos 2, 3 anos. E aí, no caso das neurodivergentes, entender a diferença de crise para uma diferença de birra. Sim. E aí tem as técnicas, tem as formas assim, que eu posso auxiliar, né, que eu auxilio os pais a como eles podem fazer ali. Nem, por exemplo, ter música de rotina. É uma das formas, por exemplo, de auxiliar a diminuir alguns comportamentos. Então, em vez de eu pegar e ficar falando pro meu filho, vai guardar os brinquedos, tá na hora de tomar banho, eu posso simplesmente cantar uma música. E isso automaticamente, quando a criança escuta, ela já entende a ação que ela tem que fazer. E eu não fico me desgastando. Eu vou cantando. E aí, claro, se ainda a criança naquele momento mostra uma resistência, aí tem as outras abordagens de ir chegar na criança e de fazer o deslocamento, né? De fazer o remanejamento ela para onde eu preciso que ela vá. Mas uma das formas é essa, ter a rotina musical. A Clarinha separou para nós umas imagens da Thaís, o Instagram, né, Thaís? Que você tem muitos temas ali que você aborda.
Essa daqui são 4 duras verdades que aprendi trabalhando com crianças autistas. Fala um pouquinho disso para nós. Essa daí é justamente, né, a forma que às vezes as pessoas romantizam muito, né, o lidar com o autismo, ou até os pais, né, os desafios que eles encontram como os pais para lidar com os filhos. Aí fica aquela sempre, até o momento do luto, né, que os pais vivenciam de aceitar o diagnóstico Sim. do autismo, Uhum. ao mesmo tempo que tem que tomar muito cuidado com alguns diagnósticos de Instagram. Então, a pessoa também tem um filho, e aí o filho mostra algumas características, mostra alguns comportamentos que podem ser que seja, de fato, autismo, mas aí eles, não, meu filho já é autista, porque vi ali no Instagram. Você sabe que foi até um tema que nós abordamos aqui, eu e a Márcia, nós conversamos, que é muito interessante. Tem pais que, quando percebe, né, um diagnóstico neurodivergente, eles correm atrás para que esse filho não fique sob esse diagnóstico, né? E tem muitos pais que, o contrário, eles se apoiam no diagnóstico. Eu falo que o diagnóstico é melhor para os pais do que para os filhos. A criança não tem que saber que ela é neurodivergente. Os pais têm que saber para poder entender e saber, né, o que é a diferença de uma birra de uma crise. De uma crise, né? Então, isso é importante, porque tudo que é taxado, você fecha, né? Coisas que parecem simples, mas deixam em alerta com a creche escola. Esse você falou que foi meio polêmico, né? Ainda tá. Esse tá bem polêmico, porque eu trago muito, né, no conteúdo desse vídeo, a minha experiência, tanto pessoal como profissional. E como profissional eu já vivenciei coisas em escolas que me deixam em alerta, como, por exemplo, né, um dos pontos que é o do horário marcado, né, de ter um horário muito rígido para visitas, para conhecer. E aí já tive escolas que avisavam para os professores, por exemplo, que vai ter visita hoje, tal horário. Então, quando os pais chegarem, cuidado com o comportamento de vocês. Façam tal coisa, não faça tal coisa. Né? Então, deixar... Para inglês ver, né? Exato. Então, a gente tinha que tomar muito cuidado, ficar se policiando na hora que os pais fossem passar ali pela janelinha, para não dar um mal entendido ali para os pais e também para não mostrar certas atitudes que tinham lá dentro, né? Que nem, por exemplo, a escola vendia que não tinha telas. Mas, na hora ali do desafio com a criança, eles colocavam uma tela. Né? Na hora que a criança ia ficar mais... É fácil instruir, né? Mas na prática... então, tipo, eles trabalhavam com a lousa digital. E só que aí a professora, naquele momento de ociosidade, que as crianças já tinham terminado a tarefa e ainda ia demorar para começar outra aula, por exemplo, porque essas escolas, elas colocam muito conteúdo, né, para as crianças, muita atividade, e aí faltava às vezes 10 minutos para começar a aula de inglês. Aí nesses 10 minutos colocava, né, algum desenho, alguma coisa para as crianças ficarem assistindo e não ficarem ociosas ali bagunçando. Então também era um alerta, cuidado, vai ter visita, então, né, nesse momento não coloquem. E também, por exemplo, na parte da alimentação, falavam que tinha alimentação super saudável. E quando davam biscoito de maisena, aquelas bolachas que não é saudável. Sim. E de várias outras coisas, assim, que aconteciam e que me fazem hoje ficar em alerta. Então, quando uma escola fala, não, você só pode vir conhecer em tal horário, e muito rígido, e para fazer mudança de horário da visita, tem uma certa resistência, ou é uma agenda muito restrita em horários, eu fico um pé atrás. Que nem a creche da Tainá, por exemplo. Tanto a que ela estuda, quanto a que ela ia estudar, que a gente mudou de casa, então, por conta disso, a gente foi para uma creche mais próxima. Elas falaram, horário da entrada, das 7 às 8, horário da saída, 3h30, a gente começa a organizar para sair das 4. Então, nesses horários, a gente pede para não vir. No meio disso, você pode vir no horário que ficar melhor para você. Sim. Então, isso para mim é uma transparência. É trabalhar com uma coisa mais transparente, pode vir que se tiver acontecendo algum perrengue, você vai ver o perrengue. Se não tem nada a esconder. Não tem nada a esconder. Né? Não tem porquê. Qual que é o próximo, Clarinha?
além do cuidar, aí como você colocou, né, que não é só ensinar a tocar, mas tem todo um trabalho já desde a gestação, Isso. né, a gente conversou. Porque justamente, né, a criança, ela precisa de afeto, ela precisa de carinho, ela precisa de atenção. E muitos das birras, muitos momentos, às vezes da birra, tem a questão também que os pais não sabem lidar com aquele momento e aí eles perdem a paciência. Sim. E aí quando os pais perdem a paciência, automaticamente começa a gritar, começa a falar com palavras mais agressivas. E aí a criança, que já está desregulada, se desregula mais ainda. E aí fica aquela birra que estava assim, fica assim. E aí vira aquela bola de neve. E aí põe de castigo, ou tira brinquedo. E aí isso vai fazendo o quê? Vai criando a desconexão. Né? Conforme a criança vai crescendo, ela vai parar de confiar nos pais, que é uma coisa que aconteceu muito com as nossas gerações. Sim. Né? Com a gente crescer, com os pais não sabendo lidar com a gente. E aí vai tendo essa desconexão. Né? Ou até mesmo quando chega na adolescência, já não confia tanto, então não se abre, às vezes não consegue se abrir para os pais, porque se eu falar tal coisa, meu pai vai me julgar, meu pai vai falar Sim. isso, vai falar aquilo, porque já tem o histórico lá da infância. Uhum. Então eu não vou falar, vou ficar na minha, vou compartilhar só com meu amigo. E aí vai cada vez se distanciando mais e mais. Aí depois chega na fase adulta, você entende o seu pai, você entende a sua mãe, mas ainda ficou fica tudo aquelas aquilo. mágoas. Exatamente. E o próximo que nós temos, que é o que você falou, né? A musicalização com neurodivergências. Musicoterapia com neurodivergentes. E tem ali, né? Com o tamborzinho, que é a vibração. Outra foto aqui com as gestantes, né? No caso, você trabalha individualmente. Eu trabalho individual. Individualmente. O que faz, de certa forma, uma diferença, porque é ela com o bebê dela, né? Sim. E aí cada um tem, às vezes, uma sensação com um som diferente, Sim. né? Eu acho que é... E na gestação a gente também trabalha os medos, as inseguranças que a mulher tem. Ou, por exemplo, se ela já teve diversos abortos e ela está vivendo aquele luto, aquele medo de seguir com uma nova gestação, de ter um novo aborto. Sim. Então, a gente pode trabalhar esses quesitos também. Pode trabalhar... É muito mais individualizado, né? Sim. Você trabalhar com uma gestante só. É gostoso. O grupo, ele é mais, né? Daquela sensação de alegria e tal, mas... O trabalho em si, desse emocional, o individual, eu acho que faz toda a diferença. E tem com os adultos, né? Ali já ainda o bebê, como que ele sente. E o último que nós selecionamos, esse, né? Porque faz a conexão. Sim. É isso aí. Gente, aguardem o próximo bloco que nós falaremos especificamente dessa musicoterapia, o quanto ela mexe na parte emocional.